Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudia Patrícia falando aqui. Hoje eu vim falar de uma técnica que eu aprendi e que eu usei para poder conseguir construir a minha casa, a minha kitnet, aqui onde eu moro, que hoje não é mais uma kitnet, que a gente aumentou, mas que deu muito resultado na minha vida. Eu pesquisei muito essa técnica para ver se eu achava aqui nos canais do YouTube, que foi onde eu aprendi, porém eu não achei mais, eu não sei onde, assim, eu sei de qual canal que é do método RAF, Roberto Abel Filho, que eu segui, só que eu não consegui achar o vídeo mais para poder saber exatamente quantas vezes que deveria fazer aquelas frases. Teria que assistir todos os vídeos de novo, eu já assisti todos os vídeos do canal dele, só que eu não consegui achar porque é muito vídeo, né? Então não lembro qual era o vídeo na época. Mas o fato é que eu acredito que se você fizer do jeito que eu fiz, mais ou menos do jeito que eu fiz, que eu tô lembrando, eu acredito que vai funcionar para você também. Eu vivi muito tempo um relacionamento que não funcionava para mim, né? Não é o motivo aqui do vídeo eu comentar isso, mas eu fiquei 10 anos em um local, uma situação que não me agradava e que eu queria muito sair dali. Só que eu me via ganhando muito mal, sem condições, aparentemente, de sair daquele local. E eu não tinha para onde ir, e além de tudo eu tinha 2 filhas, e eu acho que você imagina a preocupação, né? Quem já passou por isso sabe como é preocupante. Mas também muita gente já passou por isso e sabe que você consegue sair sim, desde que você tenha determinação e atitude. E o que faltava para mim na época era atitude. Eu estava com depressão e eu não sabia, eu já tinha umas crises de pânico, mas eu não sabia que era crise de pânico, simplesmente acontecia algumas vezes e eu ficava na minha. Chegou um ponto da minha vida que eu não tinha como suportar mais a relação e a minha vida em si. Não estou aqui falando que a relação era ruim por causa da pessoa, tá? Inclusive, eu na época estava ruim comigo mesma, então não tinha como estar bem com ninguém. Eu estava numa situação muito ruim interiormente falando. E eu não queria mais aquela situação para mim e eu tomei uma decisão. Quando eu tomei uma decisão de eu sair de casa, independente se eu tivesse condições financeiras ou não, se eu tivesse como pagar o aluguel ou não, eu não quis saber. Na verdade, assim, eu tinha como pagar aluguel bem apertado porque eu tinha um emprego, né, fixo. Só que eu sabia que se eu fosse pagar um aluguel, tipo, metade do meu salário ia no aluguel, mais as contas de água, luz, telefone, aquilo ia comer toda a minha renda. Eu sabia disso. Só que eu tinha que escolher, continuava onde eu estava, com a vida que eu estava, infeliz, ou tentava mudar a minha vida. A alternativa número 2, para mim na época foi a melhor, e eu acredito que hoje, né, tenho certeza que sim, foi a melhor sim que eu tomei na época. A única coisa que eu me arrependi de não ter tomado essa decisão antes, né? Eu me arrependi de não ter tomado essa decisão antes. O que eu fiz? Quando foi no final de 2015 que eu tive uma briga, né, com meu ex-marido e eu vi que realmente não dava para continuar, não tinha condições. Eu morava na casa dele, eu não tinha casa. A casa dele tinha sido reformada por dentro, eu tinha pego um empréstimo na prefeitura, né, onde eu trabalho até hoje. E eu estava pagando ainda aquele empréstimo, então não tinha margem para pegar outro empréstimo nem nada. Simplesmente eu estava endividada, né, com esse empréstimo e ferrada. Eu pedi a ele 2 semanas para que eu procurasse uma casa para alugar, que eu iria alugar e ia sair da casa dele. Beleza. Decisão tomada, atitude feita. Chegou no final do ano, realmente eu consegui uma casa, que é em frente aqui onde eu moro, é um apartamentozinho, uma kitnet. Era R$ 500 na época, 4 anos atrás, você imagina. Já era muito caro, né, que era uma kitnet só com um quarto e tal. Mas bem jeitosinha, então resolvi ficar. E também porque era perto aqui da casa da minha mãe, meus pais eram vivos, né, na época e tal. Então tinha minha mãe aqui por perto, me sentia um pouco mais segura. E resolvi sair de casa. Saí de casa e vim morar aqui de aluguel. E em fevereiro eu tomei a decisão de, custasse o que custasse, eu iria construir a minha casa. Meu pai cedeu uma parte aqui do terreno para cada uma das filhas, já separado, quando ele era vivo, já deixou separado qual parte seria para cada um. E eu resolvi construir aqui, onde eu estou agora, mesmo sem dinheiro na época. Mesmo sem dinheiro na época. Eu já estava nessa vibe de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, só que muita coisa na minha mente, assim, eu era muito mente fechada para muitas coisas. Eu tinha um paradigma muito pequeno, assim, se hoje eu acho um pouco pequeno ainda, antigamente era muito menor, mas era muito menor mesmo. Era uma mente bem pequenininha, assim, de me achar incapaz,
de me achar que eu não merecia, de achar que, ai, como que eu vou fazer isso? Até de me sentir um pouco vítima, sabe? E uma vez eu fui na casa da minha irmã, Andréia, e aí ela me mostrou um vídeo de um canal que ela estava seguindo, que ela estava gostando muito, que era o canal do Roberto Abel Filho. E eu em casa resolvi olhar aquele canal e ver, né, os vídeos que ele postava. Ele gritava muito, ele grita muito até hoje, né, no canal dele, ele grita demais, tal. E eu não gostei muito dessa forma dele falar, mas eu continuei assistindo os vídeos, porque mesmo não gostando da forma que ele falava, as coisas que ele falava me chamavam a atenção. E então, teve algumas técnicas que eu fiz através dele, mas teve uma técnica que eu fiz que era você falar uma frase durante várias vezes ao dia. Tipo assim, 5 vezes ao dia, cada vez você tinha que falar 20 vezes essa frase. Eu acho que era isso, eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que era isso. Durante 10 dias, né? Nessa época, inclusive, tinha não era para comer carne e tal, e eu segui essa sequência dos 10 dias. O que eu falava na frase? Eu lembro muito claramente porque aquilo mexeu comigo, porque eu sei que foi aquilo que me ajudou. Porque deu uma mudança, assim, vamos colocar uns 360 graus, deu uma mudança, como é que a gente fala? Um salto quântico no sentido de que toda uma situação sem condições, sem como ver uma saída, sabe? Pagando aluguel caro e várias dívidas e como que eu ia fazer. E eu falei aquelas frases. Na época também eu pegava ônibus ainda e eu ia dentro do ônibus em pé, todos os dias em pé e voltava em pé. E eu ia pensando, a frase era o seguinte, anota aí se você quiser fazer, testar, que eu sei que vai dar certo para você também. Porque deu certo para mim, deu certo para tanta gente, vai dar certo para você também. A frase era o seguinte, Senhor, muito obrigada por tanta harmonia, por tanta sorte e por tanta felicidade. Senhor, muito obrigada por tanta harmonia, por tanta sorte e por tanta felicidade. Senhor, muito obrigada por tanta harmonia, por tanta sorte e por tanta felicidade. Eu falava essa frase 5 vezes ao dia, cada vez que eu falava era 20 vezes a cada vez, e eu falava, né, como sempre falo, que o sentimento é o segredo, e eu falava com sentimento, e imaginando a minha casa pronta, imaginando as coisas acontecendo, sem procurar saber muito como que ia acontecer, eu só imaginava as coisas acontecendo. E eu fiz durante 10 dias assim, mas eu fiz sagradamente, sem pular nenhum dia, fiz todos os dias. Não vou lembrar exatamente qual foi o dia que realmente deu boom, porque foi em fevereiro isso, de 2016, né? Tinha me mudado para casa, tinha um mês só que eu estava nessa casa, morando de aluguel. Eu simplesmente resolvi tentar um novo empréstimo, pagando o que eu já devia, renegociando o que eu devia, porque na época não tinha muita margem para isso. Enfim, consegui pegar um empréstimo bem pequenininho e consegui o dinheiro para pagar o pedreiro. E o material eu compraria no cartão, né, cheque e tal. E aí eu consegui fazer isso, consegui comprar o material da minha casa e consegui o dinheiro separadinho da obra pro pedreiro. Meu marido, que na época não era meu marido, ele era só um conhecido mesmo, nem muito amigo a gente era, com obra, material de construção. Me indicou os pedreiros que me cobraram um valor com desconto por causa dele. Então, assim, eu paguei um valor, assim, com desconto, mas não foi tão desconto assim, né? Mas foi um descontinho. E eu agradeço a eles, né? Que eles cuidaram aqui da minha casa, fizeram minha casa. Ficava até mais tarde quando eu chegava, né? Porque eu chegava às 5 horas da tarde. Eu saía às 5, na verdade, chegava quase 6 horas. Quando eu chegava, eles estavam aqui ainda. E pedreiro sai 5, né? Eles estavam aqui ainda esperando chegar por causa do meu amigo. E enfim, em fevereiro eu decidi que eu iria construir minha casa. E em abril eu estava dentro da minha casa. Metade do mês de abril eu já estava aqui dentro da casa. Como que eu entrei? Eu entrei com a casa não totalmente pronta, kitnet, né? Não totalmente pronta. Não tinha banheiro, o banheiro estava em obra, eu estava colocando o azulejo do banheiro. E eu usava o banheiro da minha mãe, que não tinha muro ali na época, então eu usava o banheiro da minha mãe, do meu pai, né? Mas foi rápido, assim, até terminar mesmo o banheiro para poder entrar, acho que depois de uma semana. Mas o fato é que eu tinha que mudar porque eu não tinha mais de onde tirar dinheiro para pagar aluguel, ia pagar a obra, pagar contas, né? E aí minha casa ficou pronta dentro de 2 meses. E eu tenho certeza que fazendo essa técnica que eu aprendi no método RAF, né, do canal do Roberto Abel Filho,
me ajudou. E eu fiz outras técnicas também dele, sabe? Que me ajudaram. Mas essa técnica eu tenho assim muita clareza, porque eu fazia e sentia, fazia e sentia. Eu olhava lá, quando eu estava na casa, que era no alto, tinha uma varandinha. Eu olhava aqui para baixo, né, onde está aqui só o terreno, onde aqui a casa era o terreno. Eu olhava, imaginava, eu desenhei a planta da casa, eu fiz tudo, assim, planta da casa é uma casa simples, né? Mas eu desenhei, eu imaginava a casa pronta. Eu não queria saber como, mas eu imaginava eu dentro da minha casa, dentro da kitnet que eu programei de vir morar e ter a minha liberdade de moradia, né? Me ver livre do aluguel. E eu confesso para vocês que nessa fase que eu vivi, foi uma fase assim que eu estava tão bem comigo mesma, tão bem. A separação faz mal para muitas pessoas, né? Deixa muita gente traumatizada e tudo. Eu já passei por isso antes também. Mas dessa vez eu me senti muito bem, comecei a gostar de mim mesma, sabe? Mais, comecei a me valorizar mais, comecei a fazer caminhada, sabe? Com amiga e gostar da sensação de estar sozinha, de não ter ninguém para me encher o saco, de não ter ninguém para me mandar, de não ter ninguém para me falar palavras cruéis. Então foi isso. Não vou fugir muito do assunto aqui, mas o que eu queria passar é isso, né? Que através dessa técnica eu consegui construir a minha casa e hoje ela está em obra, né? Está aumentando, graças a Deus. Também fazendo outras técnicas que eu falo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo se servir para alguém, né? Sempre ajuda alguém, se ajudar uma pessoa para mim já está de bom tamanho. Dê um joinha aí se você gostou e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.